Abramos a palavra de Deus em João, capítulo 12, versos 20 a 26. João 12, 20 a 26. Diz assim a santa palavra do Senhor. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Deus bendito, nós te louvamos por tua palavra. Te louvamos porque ela foi preservada durante séculos para a nossa edificação, para que fôssemos, Pai, convencidos da verdade, do juízo, da justiça, para que fôssemos exortados pelo Senhor naquilo que temos falhado e para que fôssemos instruídos também nas coisas que devemos fazer. Ó Pai Santo, nós somos limitados de entendimento, mas confiamos no Teu poder, no poder da Tua palavra que não volta vazia e no poder do Teu Santo Espírito, que é quem pode abrir o nosso coração, o nosso entendimento, para compreendermos a Tua palavra e para colocarmos em prática na nossa vida. É por isso que nós pedimos, ó Pai, que o Senhor abra nossa mente, o nosso coração, para que a entendamos, para que a pratiquemos. Abençoa-nos, portanto, é o que nós pedimos humildemente e em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na música Sonho, o compositor, o pastor Estênio Márcios, narra um sonho que teve em que ele havia chegado ao céu e, a princípio impedido pelo anjo de entrar, ele falou da obra de Cristo e na última estrofe dessa canção, ele diz o seguinte: E ao som dessa bela palavra, aquele portão se abriu. Então eu entrava cantando um hino. Que pena que o sonho acabou. Ficaram comigo aquelas palavras: primeiro eu quero ver meu Salvador. Primeiro eu quero ver meu Salvador. O anseio do poeta é o nosso anseio, o de um dia estarmos em glória e finalmente vermos Jesus Cristo face a face, mais do que os nossos familiares que já se foram, mais do que os personagens bíblicos que já morreram. Aquele que deve ser o nosso principal anseio deve ser de fato o nosso Senhor Jesus Cristo. E um dia nós teremos este privilégio e será de fato uma emoção incontrolável, incontível, inefável, indizível, nós estarmos diante do nosso Senhor Jesus Cristo, finalmente, face a face, vendo com os nossos olhos e contemplando toda a sua glória. Mas enquanto este momento não chega, a questão é: nós podemos ver Jesus Cristo antes da glória? Nós podemos ver Jesus Cristo já nestes dias? Ora, este foi o pedido dos gregos aqui neste texto. Este foi o pedido que nós temos aqui dos gregos, dizendo: queremos ver Jesus, queremos ver Jesus. Nós podemos ver Jesus hoje de que forma? Em primeiro lugar, olhando para a cruz. Veja a resposta que Jesus dá quando aqueles gregos aparecem e pedem: queremos ver Jesus. Veja a partir do verso 20. Ora,
Entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes gregos que aparecem aqui no texto, eles são aquilo que o Novo Testamento chama de tementes a Deus. Eram pessoas de outras nacionalidades, não eram judeus de nascimento, não eram circuncidados, mas eles seguiam o Deus, seguiam o judaísmo, e eles estão aqui nesta festa, alguns gregos. E diz o verso 21, estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram, Senhor, queremos ver Jesus. Talvez eles tenham se dirigido a Filipe, porque este tinha um nome grego. Filipe é uma variação de Filipos, filos, amigo, e hipos, cavalos, literalmente amigo de cavalos, Filipos. Então, Filipe era um nome grego, diferente dos nomes dos outros apóstolos, não é? que eram nitidamente judaicos. O verso 22 diz, Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Filipe não se sentiu confortável em incomodar Jesus, talvez porque eles soubessem que a salvação ela era primeiro dos judeus e depois que ela seria dada aos gentios. Então Filipe não ousou ir até Jesus, mas foi pedir ajuda a André. André e Filipe eram da mesma cidade, eles tinham uma proximidade, ambos eram de Betsaida. E André era muito habilidoso em levar pessoas a Jesus Cristo. Ele já havia levado seu irmão Pedro a Jesus, e foi ele quem trouxe aquele garoto com 5 pães e 2 peixinhos para Jesus, na sequência, fazer o milagre. Então André era este que, de alguma forma, tinha um jeito de apresentar as pessoas a Jesus. E aí nós voltamos ao pedido dos gregos, Senhor, queremos ver Jesus. E a resposta, o começo da resposta está no verso 23. Respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. É chegada a hora. Esta é uma frase importante, porque até aqui, algumas vezes Jesus havia dito, ainda não é chegada a hora. Ainda não é chegada a hora. E agora finalmente Jesus muda a resposta e diz, é chegada a hora. Quando a sua mãe Maria, lá no casamento em Caná da Galileia, informou a Jesus que o vinho havia acabado, a resposta de Jesus foi, ainda não é chegada a minha hora, isto é, a hora de eu me manifestar como Messias perante as pessoas. Quando os seus irmãos, que ainda não acreditavam em Jesus, os irmãos de sangue, o aconselharam a ir à festa dos tabernáculos e se dar a conhecer a todo o povo, Jesus respondeu, ainda não é chegada a minha hora. Isso está em João 7,4. Mais tarde, naquela festa, quando os judeus hostis tentaram prendê-lo, mas não conseguiram, isso não deu certo porque a sua hora não havia chegado ainda, João 7,30. Quando Jesus ensinava abertamente no templo, novamente os seus inimigos não conseguiram prendê-lo, e a razão é porque ainda não havia chegado a sua hora, João 6,20. Mas agora, em resposta ao pedido destes gregos, Jesus anuncia, chegou a hora de do Filho do Homem ser glorificado. Então, observe que com a sua morte e a sua ressurreição próximas, a salvação agora seria anunciada a todo o mundo, não apenas aos judeus, mas também aos gregos, também aos gentios, aos povos de todas as nações. E aí vem o verso 24, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Jesus vai usar uma figura de linguagem, a figura da semente, que para brotar, ela tem que morrer como semente, ela deixa de ser semente, e ela morre,
e ela brota para produzir fruto. Jesus está falando da sua morte. Para que ele produzisse fruto, era necessário que ele morresse, e era a sua morte que cancelaria os pecados das pessoas, porque desde o Antigo Testamento Deus estabeleceu que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, e os animais do Antigo Testamento, eles purificavam e eles remiam pecados, mas de uma forma temporária. Mas eis que Jesus Cristo sangrou na cruz como último sacrifício, um sacrifício perfeito e final, para que os nossos pecados fossem de uma vez por todas cancelados. O escrito de dívida que constava contra nós foi encravado na cruz, e nós não devemos mais nada. Tudo foi pago. Cristo proclamou: está consumado, está pago, o escrito de dívida acabou, nós não somos mais devedores a Deus, porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Assim, a resposta àqueles gregos: queremos ver Jesus, está na obra de Cristo, na cruz de Cristo. É ali que nós vemos Jesus. Jesus morreu para nos salvar, e essa linguagem que Jesus usa, da semente que tem que morrer para dar fruto, é extremamente parecida com a linguagem utilizada em Isaías 53, versos 10 e 11, que diz assim: quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade ou a sua semente, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Em outras palavras, os gregos pediram para ver Jesus, e a resposta foi: vocês vão me ver, mas não apenas vocês, o mundo inteiro vai me ver, por conta da obra da salvação. E veja que hoje Jesus é visto no mundo inteiro por conta da sua morte e da sua ressurreição. O seu nome é conhecido no mundo inteiro por conta da salvação, por conta da cruz. Então, como é que nós vemos Jesus hoje, antes daquele dia em que nós vamos vê-lo face a face? Olhando para a cruz, olhando para a cruz, olhando para a sua obra, olhando para a sua morte e para a sua ressurreição. Como é que nós mostramos Jesus às pessoas hoje? Falando da sua obra, falando da sua vida, falando da sua morte, falando da sua ressurreição, mostrando que foi por amor que ele subiu na cruz no nosso lugar, para morrer uma morte substitutiva, uma morte no nosso lugar, para que nós fôssemos salvos da morte eterna. Mas não apenas isso. Em segundo lugar, como é que nós podemos ver Jesus, além de olhar para a cruz, desapegando-nos desta vida? Veja o verso 25. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. O que Jesus quis dizer com estas palavras? Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida, preservá-la-á. O mesmo que ele havia dito anteriormente, quando falou: quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mas especialmente o a si mesmo se negue. Negar-se a si mesmo é negar os seus gostos, é desprender-se das coisas materiais deste mundo para valorizar mais as coisas espirituais. A palavra de Deus nos ensina: não ameis o mundo, 1 João 2, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, não amar ao mundo, mas amar ao Pai. Paulo testemunhou:
O que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. O apóstolo Paulo olha para todos os títulos, para todas as posses que ele havia conseguido até então, e ele percebe que isso era tão pequeno quando comparado com o tesouro que ele encontrou em Cristo. E ele considera todas essas coisas como lixo, como refúgio. Talvez o exemplo mais forte que nós tenhamos na Bíblia sobre amor ao mundo seja o da mulher de Ló, lá em Gênesis 19. Diz o texto que aquelas duas cidades ímpias estavam sendo destruídas, fogo estava caindo do céu para acabar com aquelas cidades. Deus havia dito para uma família que ela poderia se salvar, e a mulher de Ló olhou para trás. E aquele olhar para trás não foi um olhar distraído, aquele olhar para trás foi um olhar de amor, de apego. Ela gostava daquela vida, ela gostava do que acontecia ali. E como punição, Deus a transformou numa estátua de sal. Isso é um exemplo triste de amor ao mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Ou amamos a Deus, ou amamos as coisas do mundo. Não é possível amar as duas coisas. Eu não sei se você já viu um vídeo de caçadores de macacos no norte da África, do continente africano, em que uma das armadilhas feitas é a seguinte: o caçador, ele num amontoado de terra, ele faz um buraco estreito o suficiente para só caber a pata do macaco, e lá dentro ele joga algumas nozes, e o ponto é, a mão do macaco entra, mas se ele pegar as nozes e fechar o punho, ela não sai. Ele tem que largar as nozes para a mão, para a pata conseguir sair, não é? E essa é a armadilha, porque o macaco, ele pega as nozes, ele vê o caçador vindo e ele não quer largar as nozes, e ele fica preso ali, mesmo sabendo que ele vai ser capturado. Ele não larga as nozes. É simples, é só largar as nozes e puxar a pata e correr. Mas o amor pelas nozes faz com que ele fique ali preso, e ele assim é capturado. Perceba o quanto de pessoas neste mundo não largam as nozes e preferem perder a vida, preferem serem presas e capturadas, não largam os bens materiais, não largam as coisas que as estão conduzindo para a perdição. Basta largar. E Cristo foi muito claro no seu ensino, quando ele falou: se a tua mão te faz pecar, corta a mão. E ele não estava sendo literal, mas ele estava dizendo: se há algo na tua vida que está te distanciando de Deus, corte este algo. Se é lazer e entretenimento, corte. Se são amizades erradas, corte. Se é alguma coisa que você está fazendo que está te distanciando de Deus, corte. Porque diz Cristo, é melhor entrar manco ou aleijado no céu do que ir com o corpo inteiro para o inferno. Então, como é que nós vemos a Cristo já nesta vida? É nos desapegando, é tirando o nosso coração das coisas deste mundo, porque este mundo é passageiro, este mundo vai embora, mas a eternidade é com Deus, esta é que tem valor. Então nós temos que tirar a nossa paixão e o nosso amor das coisas deste mundo que são materiais e direcionar este amor para Cristo, para Deus, dar mais importância numa vida com Deus, numa vida espiritual. O crente é aquele que morreu para as paixões deste mundo, é aquele que foi crucificado com Cristo. Quando James Calvert
foi ser missionário entre os canibais nas ilhas Fiji, o capitão do navio o advertiu: você e aqueles que estão com você vão morrer na mão daqueles selvagens. E a resposta do missionário foi: nós já morremos muito antes de vir para cá. Nós já estamos mortos em Cristo, nós já morremos. E assim, eles foram para trabalhar entre os canibais, e Deus os protegeu, e eles trabalharam anos e anos, e muitas pessoas foram convertidas ali. Este é o ponto: quando nós já estamos mortos em Cristo, nós não tememos mais a morte, porque estar morto em Cristo, estar crucificado com Cristo, é estar ressurreto com Ele, é ter a garantia da vida eterna. Então, até a morte física passa a ser uma coisa de menor importância, quando nós já temos o prêmio da vida eterna. Você quer ver Cristo já nesta vida? Desapegue-se das coisas materiais, coloque o teu coração nas coisas espirituais, coloque o teu coração em Deus. Como é que nós podemos ver Cristo hoje? Olhando para a cruz e desapegando-nos das coisas desta vida. Em terceiro e último lugar, seguindo-o em serviço. Veja o verso 26. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Se alguém me serve, siga-me. Observe que ser cristão é muito mais do que estudar os seus ensinos. É seguir Jesus Cristo, é imitar Jesus Cristo, é andar com Jesus Cristo, é fazer o que Cristo nos ensinou. Quando Jesus chamou 12 apóstolos, Ele não colocou apostilas ou escritos nas mãos dos apóstolos e disse assim: daqui a 3 anos eu volto para dar uma prova, estudem. Não foi isso. Ele disse: sigam-me, sigam-me, venham comigo e eu vos farei pescadores de homens. Então, nós estudamos as palavras de Cristo, mas é muito mais do que o campo teórico. Nós temos que viver como Cristo viveu, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa vizinhança, na forma como nós falamos, na forma como nós reagimos, na forma como nós respondemos, na forma como nós pensamos. Não é conteúdo de prova, é vida com Cristo, imitando o Mestre. É isso que é servir a Jesus. Seguir a Jesus é de fato ter um relacionamento com Cristo. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porás as ovelhas à sua direita, os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25, de 31 a 40. Então, servir a Jesus é muito mais do que saber os seus ensinos, é colocar em prática os seus ensinos, é viver como Jesus viveu, amando as pessoas ao redor e amando com atos práticos de justiça. Concluindo, meus irmãos, existe um filme muito antigo, muito bonito, alguns de vocês já assistiram,
que se chama O Quarto Sábio. O Quarto Sábio. É uma ficção histórica, não é? É uma ficção feita em cima de fatos reais, mas é uma ficção em que um dos magos, aqueles magos que foram visitar Jesus seguindo a estrela, na ficção, um dos magos, ele chega atrasado, e o cortejo dos magos saiu e ele chegou atrasado. E o filme inteiro ele tenta alcançar aqueles magos que saíram atrasados. É uma ficção, gente, isso não é Bíblia, tá? Mas na ficção, ele para numa comunidade, numa colônia de leprosos, e ele tem que tomar a decisão: eu sigo a viagem ou eu fico aqui cuidando dos leprosos? E é uma carência tão grande dos leprosos que ele fica. E aí ele passa anos e anos e anos cuidando ali daqueles leprosos. E no final do filme, em que a ficção se encontra com o fato bíblico de que Jesus foi visitar lugares de leprosos, Jesus se encontra com aquele homem na ficção e aquele homem se desculpa por não ter continuado a viagem para ver Jesus, e a resposta de Jesus foi: você me viu todas as vezes que você cuidou destes pequeninos, refletindo Mateus 25 que acabamos de ler. Todas as vezes que você cuidou destes meus pequeninos irmãos, você estava me vendo, você estava cuidando de mim. Meus irmãos, um dia nós de fato veremos Jesus Cristo face a face. Nós o veremos. Finalmente, nós contemplaremos a sua glória. Enquanto este dia não chega, nós podemos vê-lo desta forma, olhando para a cruz de Cristo, olhando para a sua obra, desapegando-nos, tirando o nosso amor das coisas deste mundo e fazendo a sua vontade, seguindo e servindo a Jesus Cristo. Porque sempre que nós amamos as pessoas que estão ao nosso redor e fazemos atos de bondade, de misericórdia com as pessoas que estão sofrendo ao nosso redor, nós estamos servindo a Jesus Cristo, nós estamos fazendo como se estivéssemos fazendo diretamente para Ele. Que Deus assim nos abençoe então. Amém.